Fala pessoal, lembrando que esse conteúdo é apenas para fins educativos. Sempre que possível, utilize aplicativos oficiais e apoiem os desenvolvedores. Nesse vídeo eu vou te mostrar um novo emulador para Android que não precisa de ROMs. Simplesmente você abre o aplicativo, escolhe um jogo e já pode começar a jogar. Sem configurações complicadas, sem ser necessário você ter um telefone de última geração. Esse emulador para Android ele é perfeito para você que simplesmente quer se divertir sem se preocupar com muita coisa. Vou mostrar para vocês passo a passo nesse vídeo como que funciona esse novo emulador e como utilizar ele. Vamos lá conferir o vídeo de hoje. Membro do canal tem vantagens exclusivas. Fique livre de encurtadores e senhas. Participe também dos grupos VIP de membros e tem meu contato pessoal no WhatsApp. Se torne membro do canal a partir de R$ 1,99 mensal e cancele quando quiser. Aqui é o Kelp, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Momento que eu gravo esse vídeo é 30 de setembro de 2025, agora são 3 horas e 27 minutos. Espero que todos vocês estejam bem. Se você gostar desse vídeo, deixa o like aqui, tá? Se inscreva no canal para estar ajudando a gente a crescer a cada dia mais. Todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. E se você quiser ter benefícios exclusivos, você pode se tornar membro aqui do canal. Membro do canal tem acesso a vídeos antecipados e também o nosso grupo especial para membros, tá? Bom pessoal, eu tô aqui com o Infinix GT20 Pro, um aparelho aí que lançou tem pouco tempo. Ele tem configurações bem robustas, tá? Só que com esse aparelho eu não consigo, por exemplo, rodar o Emulator ou Game Hub de uma forma satisfatória, né? O que pega muito, né? Hoje em dia são os emuladores aí mais famosos. Porém, esse emulador que eu vou trazer para vocês hoje, não precisa você ter um telefone potente. Basicamente, qualquer Android aí você vai conseguir utilizar esse serviço, tá? Olha só para vocês verem as configurações do meu aparelho. Ele tem uma XOS GT 15.1, ele tem um processador Dimensity 8200 Ultimate e 24 GB de RAM, né? É uma configuração muito boa. Eu poderia aqui, na teoria, rodar diversos jogos nos emuladores mais pesados, né? Infelizmente, eu tô refém disso aí porque o meu é um processador Dimensity, né? Ele não roda. Agora, o emulador que eu vou mostrar para vocês na sequência, você não precisa se preocupar, vai rodar no seu telefone. Bom pessoal, vou entrar aqui num jogo que eu já tinha jogado, né? Ele tem uma lista dos jogos que você jogou recentemente. Vou dar um new game aqui e vamos dar start pra gente conferir, tá? Esse aqui é o NDS64, ele é um emulador retrô, né? Eu tenho trago aí diversos emuladores retrô pra vocês e vocês têm gostado demais. E esse aqui é mais um app, tá? Ele tem diversos jogos, vou mostrar pra vocês a biblioteca, tudo certinho com todos os jogos disponíveis, tá? Galera, é o seguinte, no vídeo anterior, algumas pessoas perguntaram se dava para conectar um gamepad a esse tipo de emulador. Galera, é o seguinte, alguns jogos são pouquíssimos que dá para você tá conectando. Por que que acontece isso? Esses aqui são jogos retrô, então eles são jogos de cartucho. Na época que tinha jogos de cartucho, não tinha isso aqui, né? Então não tem compatibilidade na maioria das vezes. Então não é possível na maioria das vezes, até o desenvolvedor pode ter pensado nisso, não é possível você fazer uma compatibilidade nativa, tá? Às vezes tem alguma configuração aí especial que dê para amenizar isso, mas na grande maioria das vezes você vai ter que jogar com os controles que tem aqui no próprio touchscreen, tá? Então só um recado aí para quem perguntou isso no vídeo anterior, né? São vídeos de cartucho que hoje em dia, anos depois, estão disponibilizados digitalmente aqui no nosso aparelho, né? Então a compatibilidade com sistemas gamepad é quase que nenhuma, tá? Mas isso aí não impede nada você de jogar e se divertir, tá? Vou dar um start aqui, ó, single play, multiplayer, vamos dar um new game. Ele é muito bom, tem uma qualidade de áudio muito boa, a qualidade gráfica é basicamente a mesma que rodava antigamente, só que ela está rodando num telefone que tem uma tela Full HD, né, uma tela mais esticada e tudo mais. Coisa muito parecida que acontecia com o quê? Quando você conectava um PS2 em uma TV HDMI, né? Melhorava um pouquinho, mas o PS2, por exemplo, foi feito para rodar em TV de tubo. Segue a mesma sequência, né? Então, ele tem diversos jogos aqui que você pode aproveitar
e se divertir, né? Jogos retrô aí pra gente matar aquela saudade dos consoles antigos, né? Tem muito jogo bom e divertido para você estar aproveitando, e esse aqui é um deles, né? Dragon Ball, que eu sou muito fã, eu gosto demais, então tem a possibilidade aqui de jogar, e a qualidade de áudio dele é muito boa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Só não posso colocar o áudio completo, né, pra gente não ter problemas aí com DA aqui na plataforma, mas a qualidade gráfica insana, né? Então você pode aí se divertir com todos esses jogos para você tá aí relembrando. Isso aqui é o Dragon Ball Z Buzz Fire, um jogo muito bom para você estar jogando, né? Ele tem uma biblioteca muito grande, né? Vou mostrar para vocês já os jogos que estão disponíveis, e todos eles você pode jogar, né? Não tem aqui lá, eu tenho que criar uma conta, eu tenho que ser VIP, nada disso, tá? Todos os jogos desse emulador você pode estar jogando aí no seu aparelho. Acaba que esses jogos antigos, eles têm uma cutscene, uma introdução à história um pouco longa, né? Isso aqui eu não gosto nos dias de hoje, eu gosto de chegar e jogar, mas você apertando aqui você vai mudando, né? Você vai completando aqui, até explicando algumas coisas e tudo mais para quem aí não é dessa época, né? Então, todos os controles funcionam perfeitamente, e ele tem algumas configurações que você pode fazer. Se você apertar esse botão aqui, ó, e segurar, ele vai abrir esse menu aqui, né, que você pode salvar o seu jogo, você pode carregar, você pode voltar para a tela inicial, dar um restart se tiver tido algum problema de carregamento. Você pode deixar no modo mudo aqui. Se você quiser acelerar as cutscenes, você clica nessa opção Fast Forward aqui, ó, ele vai acelerar. E se você quiser editar os controles, você pode editar. Eu quero colocar aqui mais para cima, mais para o lado, da forma que você quiser aqui, ó. Você não pode colocar da forma que você quiser na realidade, né? Mas se você tem uma mão um pouco menor, uns dedos um pouco menores, você pode colocar mais para cá, mais afastado. Isso aí fica ao seu critério, né? Se você quiser dar um reset aqui para voltar como tá, você deixa da forma que estava anteriormente. Então, ele tem essas configurações, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês a biblioteca de jogos. Tem bastante jogos aqui para vocês se divertirem, tá? Vamos lá conferir. Quando vocês entrarem no emulador, vocês vão se deparar com essa interface, né? Eu já mostro o nome daquele NDS 64 Emulator. Ele tem jogos de NES, SNES, Game Boy Advance, Game Boy Color, N64, NDS e Arcade. Se você, por algum motivo, quer um jogo em específico que não tem aqui, você pode buscar alguma ROM por aí e você clica aqui em ROM e importa ela, tá? Se você quiser, tá? Não vou ensinar nesse vídeo como fazer isso, porque senão a gente pode ter problemas aí, tá? E aqui fica os recentes, né? Os jogos que eu joguei, ó. Eu já joguei Dragon Ball, Pokémon Cristal, Spider-Man, Dragon Ball que a gente tá jogando agora, Need for Speed, Assassin's Creed, GTA, Chinatown Wars e Call of Duty Black Ops. Todos esses jogos estão disponíveis aqui para você jogar, né? Vindo aqui pelo NES, a gente tem vários jogos. Esse jogo aqui é o que eu mais joguei na minha infância, que é o Contra, aquele clássico que você podia jogar com duas pessoas no cooperativo, tá? Ele não tem modo multiplayer online, tá, galera? Isso aqui são jogos de cartucho antigo. Na época que lançou não tinha, então hoje em dia também não vai ter, tá? Isso aqui são jogos retrô. Então tem muitos e muitos jogos para vocês estarem aproveitando, né? Eu vou passar aqui devagarzinho para vocês estarem aí no conferir. Todos os jogos eu não conheço, né? Alguns eu conheço aqui, né? Mas a grande maioria são jogos aí um pouquinho mais antigos que eu não me recordo de ter jogado, mas tem muito aqui que eu joguei. Por exemplo, Contra é um clássico, né? Acho que todo mundo já jogou. Vindo aqui pelo SNES, a gente tem mais títulos aqui, ó. Super Mario World, tem Zelda, Street Fighter, Donkey Kong, né? São os clássicos aí que com certeza tem que ter para deixar o serviço completo, né? Aqui de Game Boy Advance, vocês podem ver que tem aqui alguns que eu até salvei, né? Tem o Dragon Ball Best Furious, tem aqui Advance Wars e por aí vai. Eu vou passar devagarzinho para vocês estarem conferindo, ó. Final Fantasy, deixa eu ver o que a gente tem mais aqui. A gente tem Grand Theft Auto, com certeza, esse aqui eu não me lembro dele, mas tá aqui disponível. E muitos jogos do Mario Bros, né? Muitos e muitos jogos do Mario Bros. Tem Mortal Kombat, Metal Slug, muitos jogos também do Pokémon. Vindo aqui pro Game Boy Color, a gente não tem muitos jogos do Game Boy Color, mas tem alguns aqui, né? 4, 8, 12 jogos do Game Boy Color. Vindo para cá no N64, a gente tem mais alguns jogos, né? Ó, incluindo Resident Evil,
Super Mario 64, bastante jogos do Mario, né? Esses jogos retrô tem bastante conteúdo aqui, né? Pra gente estar navegando. No NDS, aí sim a gente tem alguns jogos mais conhecidos, né? A gente tem Spider-Man, Dragon Ball Super Sonic War, tem Need for Speed, Assassin's Creed, GTA Chinatown Stories, que é aquele GTA com a câmera por cima, né? Você faz a câmera por cima. A gente tem Call of Duty Black Ops, Super Mario, esse aqui é aquele Super Mario que ele come o cogumelo e fica gigantão. Quem mais que a gente tem aqui? Mario Kart, um clássico, Pokémon Platinum, Mario Festa, tem muitos jogos do Mario, né? Muitos jogos do Mario. Aqui a gente tem jogos arcade, né? Aqueles jogos bem da antiga mesmo, então a gente tem poucos jogos dele aqui, tá? Um emulador muito bom, se você quiser ele, fala nos comentários, manda o emulador pra mim, que eu vou te enviar ele, tá? Ele é um emulador aí disponível na Google Play, mas às vezes você pesquisando por ele vai aparecer muitos outros, né? Tem outras versões, essa aqui do vídeo eu vou mandar pra você se você pedir, tá? Pede nos comentários que eu envio pra você. Então esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí nos comentários, porque alguns aparelhos mais novos que estão rodando no Android 16, quando você vai jogar algum jogo, dá tela preta. Se acontecer com você, deixa nos comentários que eu te ensino a resolver esse probleminha, tá? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima e valeu. Tamo junto.